Fala galera, beleza? Eu sou o Rica e essa é mais uma aula, uma videoaula do nosso pequeno curso de programação para Android. Então nessa aula aqui a gente vai mexer com dois componentes novos, que é o Edit Text e o Button, que seria o botão. E vai começar já a programar um pouquinho, já pôr um pouco mais a mão na massa, começar a se aprofundar um pouco mais. Então já estou com meu Android Studio aberto. Vou criar uma nova aplicação. Vou chamá-la de calculadora. Vou chamar esse cara de calculadora e vou deixar. Não vou mexer em nada. Aqui também nada. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Next. Vai ser API 15, normal aqui. Activity blank. Beleza. Aqui eu vou chamar de calculadora. E finish. Já expliquei isso anteriormente, não tem necessidade de explicar de novo, né? Deixa startando aqui. Beleza, pessoal, carregou aqui o Android Studio. Dessa vez eu deixei rolar tudo para vocês verem. Vamos lá. Vou aqui para a minha Activity, já vou mudar aqui para a API 15. Deixa assim. E vou mudar para o Nexus One. Beleza? Vou aumentar aqui. Então a gente vai fazer uma calculadorazinha bem simples. Primeira coisa, esse Hello World aqui eu vou apagar, ó. Delete, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Então, a gente vai usar o Text View para informar para o usuário o que ele vai fazer. Então, o Text View é como se fosse um rótulo, um label. Não vai influenciar nada na programação, não vai ter nada programável nele. Então ele vai ser um texto ali estático, paradão, só para informar o que o usuário vai fazer, ok? Então eu vou mudar a propriedade de texto dele. Eu vou vir aqui em text. E aqui eu vou digitar, eu vou pedir para ele informar o primeiro valor, tá? Então, sei lá. Informe o primeiro valor. 2 pontos. Vou aumentar aqui para vocês verem. Então ficou dessa forma. Informe o primeiro valor. O texto também pode ficar de acordo com o que vocês quiserem. Informe o primeiro valor. Agora eu vou descer um pouquinho mais o texto. Ó. Aqui, ó, Text Fields. Eu vou pegar esse cara aqui primeiro. Ó, Plain Text. Vou colocar aqui embaixo. Então, essa caixinha de texto eu já vou programar, eu vou precisar capturar o valor, pegar o valor que o usuário digitou nela e armazenar em algum lugar. Então, a primeira coisa que eu vou alterar aqui, ó, é o ID dela, a identificação. Como que eu vou identificar essa caixa na minha programação, tá? Então, eu costumo identificar conforme o tipo dela. Ela é um edit texting. Então eu costumo colocar ed. E aí, o nome pode ser o que vocês quiserem. Como é o primeiro valor, primeiro campo, então, sei lá. Ed campo 1. E existe uma regrinha. Isso é como se fosse uma variável. Existe uma regra. Que nome de variável a gente começa com letra minúscula e as demais a gente coloca a primeira letra maiúscula, tá? Então, ed campo 1 ou ed, sei lá, valor 1. Mas acho que campo vai ficar mais legal. ed campo 1. Eu dou um enter. Pronto, ó, ele mudou para ed campo 1. Só que eu também quero que essa caixa ocupe toda a tela do meu celular. Então eu vou vir aqui até Layout Width, que seria a largura. Eu vou clicar nele aqui, ó, e eu quero esse Match Parent. Pronto. Ele ocupou já toda a extensão da minha tela. Beleza? Até aqui
Acho que é bem tranquilo. Vou repetir o processo. Se eu vou fazer uma calculadora, eu preciso de no mínimo 2 valores, tá? Então, vou pegar outro text view, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, assim. Aqui tá bom. Uma coisa legal, em vez de eu ficar caçando aqui, ó, as propriedades, existem duas que eu posso alterar de cara, assim. Se eu chegar aqui e dar 2 cliques, ó, eu consigo mudar o texto e consigo mudar o ID. Então eu vou mudar o texto aqui, pelo menos. Informe o segundo valor. 2 pontos e vou dar Enter. Como esse cara vai ser só um texto informativo, eu não vou programar, não vou alterar ele na programação, não vou fazer nada. Eu não altero o ID, tá? Muito bem. Vou para o meu segundo. Vou pegar esse plain text aqui também de novo. Vou fazer a mesma coisa. Vou dar 2 cliques. Não vai ter texto dentro dele, eu não quero, mas eu vou alterar o ID dele. Então vai ser ed campo 2. Dá o Enter. Ó, vou seguir a mesma regra, tá? Primeira letra, tudo minúsculo. Como é um nome composto, a primeira letra de cada palavra vai ser maiúsculo. Então, o C do campo maiúsculo e o D do 2 maiúsculo. Beleza? Vou mexer no layout, ó. Layout 2 pontos. Width. Eu quero match parent. Beleza. Tem aqui informado, ó, informa o primeiro valor, o cara vai digitar aqui. Informa o segundo valor, o cara vai digitar. E vou colocar um botão para quando eu clicar nesse botão, quando eu apertar, né? Clicar não. Quando eu pressionar a tela em cima desse botão, ele vai abrir uma tela, uma caixa de texto informando o resultado. Beleza? Então, para isso, eu vou pegar esse cara aqui, ó, o botão. Vou colocar ele mais ou menos aqui tá bom. Botão. O botão ele vai ser programável, ele vai ter uma ação nele, enfim. Então, vou dar 2 cliques nele. Texto, vou começar pela soma, então, somar. E o ID, ó, ele é um button. Então, BT, para eu saber depois que é um botão, BT, button, BT, enfim, botão. E eu costumo colocar pela, sei lá, em vez de colocar somar, colocar só soma, colocar só 4 letras de cada aplicação, porque senão assim também não fica muito grande, tá? Vou dar um Enter, beleza, ele já mudou o texto do meu botão, mudou o ID do meu botão. Eu também quero que ele ocupe a tela toda, então aqui no Layout, Layout Width, em vez de Wrap Content, eu quero o Match Parent. Beleza, ocupou, ó, já desenhei minha primeira tela. Tá ficando bem bacaninha essa calculadora. Agora eu vou começar a programar esse cara aqui, tá? Então, para programar, outra coisa. Essa tela aqui, ela é um XML, tá? Então, se eu clicar aqui nessa aba Text, eu tenho, ó, essa aqui é a minha tela no formato texto. Se eu vier aqui, ó, eu tenho o meu layout, ó, Relative Layout, que o layout é esse cara todo aqui, e eu tenho os meus componentes dentro dele. Beleza? Se eu vier aqui no Text, ó, é a mesma coisa. Tem o meu layout, o Relative Layout, ele abre aqui e fecha aqui. E dentro dele eu tenho meus componentes. Então, o meu primeiro Text View, ó, informe o primeiro valor, como que está a largura dele, a altura. Eu consigo então desenhar a tela só digitando o texto? Consegue. Consegue sim, mas é muito mais trabalhoso, né? O tempo que você vai levar para criar isso, pô, é assim, não dá nem para descrever. Ó, meu edit text, ó, match parent, que a gente pediu para ele ocupar a tela toda. Aqui, ó, tá vendo? Cadê? O ID, cadê o ID dele? Que eu tô... Aqui. O ID dele, ó, ed campo 1, tá vendo? Então a gente consegue fazer isso bonitão. Só para vocês saberem que tem e que dá, mas o legal é desenhar, né? Você já vai vendo como vai ficando e é bem mais legal. Então agora a gente vai programar isso aqui, a gente vai programar esse botão. Então eu quero pegar esse valor, somar e mostrar o resultado para o usuário. Beleza? E para isso eu vim nesse cara aqui, ó, calculador activity, que é o nosso Java, tá?
Então aqui, ó, eu tenho um sinalzinho de mais. Quando eu tenho código igual, código parecido, a IDE, o Android Studio, assim como o Eclipse também faz isso, ele oculta algumas linhas para o texto para ficar um pouco mais organizado, para a gente se achar melhor, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai expandir e vai mostrar o que eu tenho oculto, tá? Aqui é a minha classe, é a classe do meu programa, então calculador Activity, e ele está estendendo essa outra classe que é o App Compat Activity. Tá? Antigamente ele só estendia da Activity, mas enfim, só para você saber. E aqui está o método onCreate, que é o onCreate que é responsável por carregar tudo que está na tela. Tá? Basicamente é isso. Então, para os nossos componentes aqui funcionar, eu preciso fazer a importação de algumas classes do Android. Tá? E isso eu vou fazer dessa forma. Coloquei o meu cursor aqui no final da linha e dei Enter 2 vezes para ficar um pouco mais organizado e para saber que essas classes foi eu que importei e não o sistema, tá? Só para isso. Então, ó, eu vou digitar essa palavra reservada import, vou dar um espaço, Android, ponto. O primeiro que eu vou importar vai ser a view, ponto. Quando eu coloco ponto, ó, ele abre essa caixa suspensa aqui, ó, com tudo que tem dentro da minha classe view. Eu sei o que eu vou usar? Putz, eu não sei o que eu vou usar. Então eu coloco um asterisco, ponto e vírgula para acabar, para finalizar a linha. Então, tudo que estiver dentro da classe view, ele vai importar para mim. Beleza, já já eu explico o que essa classe view faz. Próxima, import android.widget. Ponto. Quero importar tudo que tem dentro dessa classe. Asterisco, ponto e vírgula. E por último, import android.app, ponto asterisco, ponto e vírgula novamente. Beleza, essas são as três classes que a gente vai usar nessa nossa primeira aplicação. Beleza? Muito bem. Então, agora eu vou colocar o meu cursor aqui, ó, onde eu abro essa chave da minha classe. Eu vou apertar o Enter 2 vezes. Eu vou digitar aqui o código e logo em seguida eu já explico o que eu vou fazer. Então, primeira coisa, eu tenho dois edit texts, que é o campo onde eu digito o valor, e eu tenho um botão. Então, ó, eu vou colocar aqui um edit text. Lembrando, o Java ele é case sensitive. O que é isso? Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, o que é maiúsculo tem que ser maiúsculo e o que é minúsculo tem que ser minúsculo. Se eu digitar uma palavra que tenha maiúsculo, tudo minúsculo, ele vai reclamar, tá? Por exemplo, aqui, edit text. Se eu colocar com T minúsculo, ele reclama, tá vendo? Porque essa palavra é dessa forma que se escreve. Beleza. Edit text, tenho dois lá. Que, deixa eu só lembrar, que é ed campo 1 e ed campo 2. Perfeito. Então, ed campo 1, vírgula, ed campo 2. Beleza. E um botão, que se chama bt soma. O que é isso aqui? Eu criei aqui, ó, isso aqui são os meus widgets, os meus componentes. Então, ó, olha uma coisa, a partir do momento que eu fiz o uso aqui dos meus widgets, tá vendo que o import que eu fiz aqui, a importação que eu fiz, ó, ele não tá mais apagado, não tá mais cinza, ele tem cor agora, quer dizer que eu já usei. Para que eu fiz isso aqui, ó? Quando eu coloco o meu widget aqui, eu preciso usar ele no Java, porque isso aqui é um arquivo, isso aqui é um XML, ele está aqui, layout, ele está aqui. Esse cara aqui, ó, o meu layout é esse cara aqui. E onde eu estou digitando a programação, está aqui, ó, são dois arquivos diferentes. Então, para eu fazer uso desse widget, eu preciso fazer uso da minha classe aqui no Java. Então,
todo o IDGet aqui no meu XML tem uma classe específica para ele. Então, o meu edit text aqui no XML, aqui no meu layout, tem uma classe responsável no Java. Então, é como se eu estivesse criando o objeto desse IDGet aqui, uma variável que contém esse edit text aqui. É mais ou menos isso, para você entender. De uma forma rústica, explicando, é assim. Beleza, eu já criei então um objeto do tipo edit text aqui no meu Java, mas eu preciso fazer a referência para saber que esse edit text aqui é esse edit text aqui, é esse edcampo 1. Então, eu preciso falar que esse edcampo 1 é o mesmo que esse edcampo 2. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma referência para os dois. Aqui embaixo, eu vou chamar então o meu edcampo 1. Eu vou falar, eu vou digitar, depois eu explico, tá? Então, eu vou abrir um par de parênteses, edit text, e aqui find view by id. Abro um par de parênteses, coloco um R maiúsculo, ponto, id, ponto, então precisa digitar aqui, edcampo 1, ponto e vírgula. Note que a partir do momento que eu digito essa linha aqui, ó, essa variável, esse objeto, ele fica num tom meio lilás, meio roxo, sei lá, lilás. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o método findViewById para usar a referência, para usar como referência. E como parâmetro desse método, eu uso esse r.id.edcampos. O que eu estou falando? Eu vou colocar uma imagem para tentar explicar para vocês. Esse XML aqui é o nosso layout, é a tela onde a gente colocou o botão e os campos de texto. Todo o ID que eu crio dos meus componentes, meus IDGets, ele cria esse ID nessa classe R aqui, que é esse cara aqui, esse cara aqui. Então, o ID que eu crio aqui, ele também grava nessa classe R, que está aqui. E para eu saber que no meu Java que esse edcampo 1 é o mesmo que esse edcampo 1, eu uso como referência essa classe R. Então, é como se, a forma de eu conversar entre o meu Java e o meu XML é essa classe R. Então, para que isso aconteça, eu tenho que fazer uma referência. Então, eu crio um objeto, uma variável, com o mesmo nome do meu componente, do meu IDGet aqui, e eu faço a referência, eu jogo para dentro desse cara aqui essa referência, para ele saber que agora, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, essa variável, esse cara aqui, esse objeto, é a mesma coisa que esse campo aqui, que esse cara. Tudo que eu fizer aqui, eu consigo pegar por aqui e assim por diante. Basicamente, é isso que eu estou fazendo. Eu crio um cara com o mesmo nome e eu faço essa referência, informando que ele é do tipo edit text. Eu uso esse método findViewById, é esse método que vai lá fazer a procura. Então, é como, traduzindo rusticamente, é como se eu fizesse assim: procure pelo ID, aviste a procura pelo ID. E o parâmetro é esse. Então, eu vou lá na minha classe R, no meu campo ID, e pego esse nome, que é desse cara aqui. Então, rusticamente, basicamente, o que eu estou fazendo é isso. Beleza? Tem que fazer para todos? Sim, tem que fazer isso para todos. Ó. ED, quando eu começo a digitar, ele automaticamente já abre esse pop-upzinho aqui, que ajuda a gente a não ficar digitando à toa. Beleza? Então, ó, edit text, vou para fora, find view by id. O legal é você digitar, porque você digitando você começa a assimilar, começa a meio que decorar, tá? Então o padrão, ó, r.id.edcampo2.
Ó, quando eu faço o uso dele, ó, ele já fica com cor. E o botão é basicamente igual. BT soma, só que aqui, claro, bottom, button, enfim, como você quiser chamar. Find view by ID e o parâmetro RID ponto ed soma. Opa, desculpa, BT soma. Beleza, ponto e vírgula. Oh, meu Deus. Ponto e vírgula. Muito bem. Agora eu preciso fazer a ação desse botão, tá? Para poder o botão funcionar e fazer o cálculo, enfim. E a gente vai fazer dessa forma. Eu vou digitar e depois eu explico, que eu acho que fica mais fácil. Então, primeira coisa, eu já criei aqui os meus objetos, fiz os meus imports, criei os meus objetos, fiz a referência entre o meu XML e a minha classe R aqui no meu Java, e agora eu vou criar o evento do meu botão, o clique, o toque, enfim, para funcionar o meu botão. Então, bt soma ponto set onClick listener, abra um par de parênteses. Opa, aqui eu digitei errado, aqui é N minúsculo e aqui é um I minúsculo. Eu tenho um problema com o meu dedinho no Shift, eu sempre faço isso. Vou fazer dessa forma, ó. btsoma.set onClick listener. Dessa forma, tá com erro porque a gente não terminou ainda, tá? Já já eu explico o que é esse cara. Então digite dessa forma, respeitando maiúsculo e minúsculo e os pontos, ponto e vírgula, enfim. Aqui dentro, entre os parênteses, eu vou colocar esse cara aqui, essa palavra. New é uma palavra reservada. View com V maiúsculo, ponto, onClick listener. E abro outro par de parênteses aqui, ó. Vai ficar dessa, deixa eu ver, tá vendo? Esse problema do dedinho do Shift sempre acontece. Beleza. Pessoal, conforme eu vou digitando, ele vai abrindo essa caixinha, mas vai digitando para você assimilar o comando. Quando você já tiver decorado, entender o que está fazendo, aí sim você faz uso dessa caixinha para evitar tempo de digitação. Beleza? Então aqui, ó, dentro do parênteses, ó, eu vou iluminar o texto. Eu coloquei esse cara aqui, essa palavra. New, espaço view, com V maiúsculo, ponto onClick listener. O, C e o L maiúsculo, e criei mais um parênteses. Então, eu tenho meu primeiro parênteses abrindo aqui antes do new, e esse parênteses está fechando aqui depois desse parzinho de parênteses aqui, ó. Ok? Maravilha, não acabamos ainda. Vou colocar aqui, ó, o cursor entre esses dois parênteses que está fechando aqui, tá? Vou colocar o cursor aqui. Eu vou abrir uma chave, ó. A chave é essa, tipo cobrinha, sei lá. A chave é esse símbolo aqui. E eu vou apertar o Enter. Por que eu apertei o Enter? Porque ele já completa a chave aqui para mim, ó. Sempre que você abrir uma chave, uma dica, abrir uma chave, dá o Enter. Eu vejo muita gente errando nisso. Pô, Rica, eu tô errando nisso aqui, não sei o que, quando eu for ver é chave que não abriu, chave que não fechou. Beleza? Então, ó, voltando. Vou colocar o meu cursor aqui entre os dois últimos parâmetros, os que estão fechando. Vou abrir a chave e vou dar Enter. Beleza? Ó. Maravilha. Agora, eu vou colocar essa palavra aqui, ó, public, espaço void, vazio, espaço on, clique, com C maiúsculo, abro parênteses, view, v, vou para fora da chave, para fora do parênteses, desculpa, abro chave e dou Enter. Beleza, o erro sumiu e a gente terminou o método do botão. Mas calma, eu vou explicar aqui o que eu estou fazendo. O setOnClickListener, ele é um método que vai definir o evento do clique. Então, ele define o ato de eu pressionar a tela. Eu estou chamando o método
setOnClickListener. O parâmetro dele, eu estou fazendo a instância de uma interface chamada onClickListener e dentro dele eu estou chamando um outro método chamado onClick. Beleza? Então sempre que eu quiser fazer, vamos supor, botão, quero fazer uma coisa no botão, resumidamente eu vou fazer sempre isso aqui. Sempre. Claro, mudando o nome do botão. Mas a grosso modo, eu vou fazer sempre do ponto até aqui. Beleza? Então, digita uma vez, beleza, apaga, digita outra, até você conseguir fazer, digitar tudo isso aqui, ó, sem olhar. Pelo menos é assim que eu estudo. Digito uma, digito duas, até eu conseguir fazer isso sem olhar. E aí, beleza. Aí eu vou entender, eu vou pesquisar o que é direito o onSet, o setOnClickListener, o que é o viewOnClickListener, o que é o onClick. Eu não posso explicar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas se vocês pegarem documentação do Android e forem pesquisar, vocês vão aprender muito mais. Beleza? Muito bem, vamos lá. Já fiz o evento do botão, o botão já praticamente está funcionando, só que se eu rodar minha aplicação, pressionar o botão, nada vai acontecer porque eu não estou pedindo para ele fazer nada, eu só atribuí, vamos chamar assim, eu só ativei o botão, o clique do botão para ele fazer alguma coisa. Vamos entender aqui. Eu tenho duas caixas de texto, tá? Então eu vou ter um valor aqui e vou ter um outro valor aqui. Eu preciso armazenar esse valor e eu preciso armazenar esse outro valor aqui. Para isso, eu vou criar uma variável. Vou criar como inteiro. Vamos supor, ele só vai trabalhar com inteiro, tá? Não vou digitar número com vírgula, número decimal. Não vou trabalhar, só vou trabalhar com valores do tipo inteiro, tá? Int. Vou criar um número do tipo inteiro. Então, int, vou chamar de valor 1. Ou melhor, primeiro valor, dessa forma. Então, ó, como eu estou digitando, detalhe, aquela regrinha, variável, tudo minúsculo. Ó. Como essa variável tem um nome composto, eu vou colocar a primeira letra da segunda palavra maiúsculo. Se eu tivesse mais uma palavra, maiúsculo e assim por diante, tá? Então, primeiro valor. Eu vou digitar, depois eu explico, tá? Então, primeiro valor, vou colocar aqui, ó, integer, ponto, value of. Abri um par de parênteses e coloquei um ponto e vírgula para falar que eu terminei a instrução dessa linha. E aqui eu vou pegar de fato o valor. Então eu vou chamar o ed campo 1 ponto get text ponto to string. Vamos explicar aqui o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma variável chamada primeiro valor do tipo int, do tipo inteiro. Essa variável eu estou fazendo para essa variável eu estou fazendo o seguinte: eu estou chamando aqui o meu ed campo 1, eu vou pegar o método getText, que eu pego o que tiver lá, o texto que tiver lá, mas assim, o que eu estou digitando aqui é número, só que ele entende como texto, então getText. Só o texto que vem lá, ele não é do tipo string, ele é do tipo editable. Então, para que esse tipo vire uma string, eu chamo o método toString do getText. Aí sim, ele vira uma string. Só que para isso, eu preciso transformar esse string num tipo inteiro. Então, eu chamo o integer.valueOf. Que vamos supor que eu quisesse pegar apenas texto. Vai aparecer erro aqui, mas é só para vocês entenderem. Vou apagar esse parênteses aqui. Eu digitaria apenas isso aqui, ó, o nome do campo, getText, como ele vai vir, esse texto vai vir com o tipo editable, eu coloco o ponto toString. Se eu fosse pegar, deixa eu mudar aqui para vocês verem, string, só para vocês entenderem. Se eu fosse pegar um nome, por exemplo, eu faria dessa forma. Então, eu criaria uma variável do tipo string, que é texto, daria um nome para essa variável. Então, primeiro, vamos supor primeiro valor mesmo. Vou fazer certinho para ficar melhor, né? Nome. Então, criei uma variável chamada nome do tipo string
E aí eu vou pegar o campo. Então id campo1.getText.toString. O getText me retornaria um valor do tipo editable, só que eu quero string, então eu coloco o toString. Se eu fosse pegar então o nome seria dessa forma, mas eu quero um número, quero transformar isso em número. Então muito bem. Por isso eu tinha informado o tipo int, seria o meu primeiro valor, certo? Id campo está certo. E aí eu tenho que converter isso. Eu tenho que converter isso para string. Então eu chamo um método integer.value of com o maiúsculo, F minúsculo, abro o par de parênteses, fecho meu parênteses aqui de novo. Então eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou pegando o que está sendo digitado lá, vamos chamar assim, o texto aqui, mas eu estou convertendo ele para o tipo inteiro, com esses caras aqui, ó, e fechando ele aqui. Beleza? É isso que eu estou fazendo. Vai repetindo isso para vocês decorarem, depois vocês entenderem o que cada um faz. Ok? Vou fazer isso para o meu segundo valor. Então, segundo valor, a mesma coisa. Esse sinal de igual aqui na programação, ele significa atribuição. Então eu estou atribuindo isso aqui dentro da minha variável, tá? Se eu quisesse o igual mesmo, seria dois iguais juntos. Mas em outra aula a gente vai ver isso. Então, integer.value of ed campo 2.getText.toString e ponto final. Para eu falar pro Java entender, para o Android Studio entender que acabou essa instrução. Beleza, já tenho os dois valores armazenados e agora eu preciso fazer o cálculo, a soma. Então eu vou criar uma terceira variável. Int eu vou chamar de resp, de resposta. Ou total, sei lá, total. Beleza? Esse total vai receber o meu primeiro valor mais o meu segundo valor. Dessa forma. Já tenho o cálculo feito. Praticamente já está pronto. Eu só preciso mostrar isso na tela para o usuário. Tá? Vou mostrar dessa forma. Eu vou digitar todo o código. Depois eu explico que eu acho que fica mais fácil. Vou dar 2 enters aqui. Eu vou digitar esse cara aqui, ó. Alert. Alert dialog, ó. Dialog. Alert dialog. Beleza? Ponto. Builder. Ó, builder. Com B maiúsculo. Vou dar um nome para esse cara. Como vai ser uma mensagem, eu vou escrever mensagem. Vai receber, ó, new alert dialog.builder. Abro parênteses. Aqui dentro eu vou colocar o nome da minha activity aqui, ó, calculadora activity. Então, olha, ele vai até aparecer aqui para mim já. Calculadora activity. Ponto .dis. Ponto .tis. Enfim. Ponto .dis. Beleza? Aqui, esse alertDialog.builder é uma classe, então eu estou fazendo uso dessa classe. E aqui eu estou fazendo a instância dessa classe. Então, o que eu estou fazendo aqui de fato? Eu estou criando um objeto chamado mensagem do tipo alertDialog.builder. E eu estou jogando, vamos supor, digamos que uma nova cópia dessa classe alertDialog.builder aqui dentro desse objeto mensagem. E o que é esse parâmetro aqui, calculadora activity.dis? Eu estou falando que eu quero que essa caixa de mensagem, essa caixa de texto, digamos assim, esse informativo apareça nessa activity. Então, por isso que eu coloco essa palavra reservada aqui, azulzinha, dis. Então eu quero falar que essa mensagem vai aparecer na calculadora activity.dis. Então nessa,
tá? Então isso é uma classe, criei um objeto do tipo alertdialog.builder e fiz uma instância, uma nova cópia dessa classe dentro desse objeto. Beleza? Para provar, olha o que vai acontecer agora. Quando eu digito mensagem e coloco um ponto, ele me abre tudo o que eu tenho dentro da minha classe, dentro da classe alertDialog. Então, aqui eu vou começar a montar a minha mensagem que vai aparecer na tela para o usuário. Então, a primeira coisa da mensagem vai ser o título. Então, set title. Abro parênteses, já vou colocar o ponto e vírgula aqui. Então, eu vou setar o meu título na minha mensagem. Tudo que é título, tudo que é letra que vai aparecer para o usuário, então é string. E aí eu coloco um par de aspas duplas, tá? E aqui eu posso escrever da forma que eu escrevo naturalmente, com acento, sem acento, com espaço, enfim. O que é variável não tem acento, não tem nada, tá? Então aqui eu estou livre para escrever da forma que eu achar melhor, tá? Então aqui eu vou colocar resultado da soma. Vou criar o corpo da minha mensagem agora. Mensagem.set message. Abro parênteses. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou colocar aqui, por exemplo, eu queria colocar só a resposta aqui. Onde está minha resposta? Está aqui nessa variável, total. Então, total. Só que, eu não sei porquê, no Eclipse ele reclama se eu não coloco alguma string junto. Então, só vou colocar aqui uma string para concatenar esse string vazio. Resultado da soma, não sei, vamos colocar aqui resposta. Ou melhor, vamos colocar um texto. Total é ponto e vírgula espaço. Beleza. Vou colocar o botão, né? Quando o usuário ver, conseguir fechar essa caixa de mensagem. Então, mensagem.set neutral button. Desse jeito, o que vai aparecer para o usuário é string, então aspas, um par de aspas duplas, ok. Vou colocar aqui vírgula null. Null. Depois eu explico o que é esse null aqui, o que a gente pode fazer além do null aqui. Mais para frente a gente vai chegar nisso. E por fim eu quero que a mensagem apareça, né, para o usuário. Mensagem.show. Dessa forma. Então, aqui eu já acabei o meu primeiro botão. Beleza? Vou testar ele. Então vamos testar, né? Vou clicar aqui no play. Ele já reconheceu aqui, ó, a minha VD. Vou dar um ok. Ele vai demorar um pouquinho. Já vamos abrir aqui. Pessoal, vou parar o vídeo aqui e assim que voltar, assim que ele carregar, eu volto, beleza? Maravilha. Já carregou aqui, ó, minha calculadorazinha. Vou clicar no primeiro campo. Quando não aparece o teclado aqui embaixo, quer dizer que ele reconheceu o meu teclado, ó. Opa, só porque eu falei. Beleza, ele apareceu o teclado aqui, então mudei para número, vou colocar aqui 10. Vou para o segundo campo, vou colocar 2 aqui. Vou apertar aqui para voltar, só para ele esconder o teclado e poder ver o botão. Beleza, vou clicar em somar. Apareceu, ó, o nosso título, resultado, só que errei aqui. Resultado da soma, total é 12, perfeito, somou, legalzinho. Fechei, se eu quiser mudar o valor, espera aí que está um pouquinho lento, aí vai aparecer o teclado. Aí, ó, só vou mostrar para vocês, eu vou digitar aqui, ó, 10, cadê? Vírgula 5.
tá? Vou mandar calcular, ele vai dar um erro e vai estopar o meu programinha, com certeza. Ó, fonte ali, calculador as stopped, beleza? Por quê? Porque eu criei com valor inteiro e não com valor decimal, tá? Então, quando você for testar, teste apenas com o número inteiro. Depois a gente faz um outro exemplo com número decimal para vocês poderem ver. Beleza? Maravilha. Então, vou fazer mais um botão. Vou fazer só mais um botão e aí vocês terminem o restante. Então, ó, puta, Rica, eu não sei aonde eu vou colocar o próximo código. É muito simples. Eu não comecei o meu botão aqui, ó. Eu tenho essas linhas guias que me auxiliam, mas estou na dúvida. Só colocar o cursor na frente. Então quer dizer, ó, que o meu código do botão termina aqui. Então eu vou colocar o cursor aqui, ó. Depois do ponto e vírgula e vou apertar o Enter 2 vezes. Vou fazer o meu próximo botão. Só que para isso eu preciso criar ele aqui, né? E preciso criar a referência dele aqui também. Então vamos lá. Eu só vou colocar aqui, ó, um ponto, quer dizer, uma vírgula, espaço, o meu próximo botão. Só que eu nem tenho o botão criado lá. Muito bem. Então vamos criar o botão. Bottom, eu vou colocar bem embaixo aqui, ó. Beleza? Vou dar 2 cliques, né? Então, vou fazer aqui subtrair. E o ID vai ser BT, de botão, subit, de subtração. Só vou usar 4 letras, tá? Vou dar o Enter, ó. Já alterou aqui o ID, já alterou o texto. Vou vir aqui em Layout With e vou mudar para Match Parent. Beleza, já criou. Vou dar diminuir um pouco a tela para vocês verem como está ficando, ó. Tá ficando muito massa. Maravilha. Vamos lá para o Java. Então, vou criar aqui, ó. Vou dar uma vírgula. Então, BT subit com S maiúsculo, beleza? Vou criar minha referência aqui. Ó, BT subit. Opa. Recebe, ele é do tipo bottom, a minha referência find view by id, o meu parâmetro r.id, o meu botão. Maravilha, criei e a minha referência agora eu vou criar o evento do botão, tá? Não vou explicar porque já expliquei tudo. Ficou com uma dúvida? Volta o vídeo lá, beleza? Eu vou só digitando e falando o que eu estou fazendo, mas explicar o que cada um faz, já expliquei, beleza? Então, ponto. Set onClick listener. Fazer a instância dele aqui, desse método, quer dizer, dessa interface. Set onClick listener, beleza? Vou dar, abrir chave aqui, Enter, e aí public void, tá certo, onClick, view e Enter. Aqui, vamos fazer o seguinte, eu criei o somar para número inteiro. Vou criar o subtrair para número decimal para vocês saberem, e depois vocês alterem aqui, a gente altera aqui o int. Então, para não ficar muito longo, então, ó, double. O double trabalha com número flutuante, ele é do tipo flutuante, então ele trabalha com um número flutuante, que é aquele ponto, que é a vírgula. Então, eu consigo trabalhar com número decimal. Então, vou criar com o mesmo nome aqui. Como essa variável ela nasce aqui dentro, morre aqui dentro, eu posso criar variáveis com o mesmo nome. Caso eu crie uma variável global, eu não posso colocar esse nome em outro lugar. Então, aqui eu posso, então vamos lá. Primeiro valor, recebe. Aqui, em vez de integer, não vai ser mais integer, vai ser do tipo double. E o resto é igual. Value of, chama o campo aqui, ed campo 1, ponto get text, eu já falei o que ele faz, o get text, ponto o toString, eu também já falei o que o toString faz. Beleza? Maravilha. Double
segundo valor, a mesma coisa. Eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, mas você aí digita para você começar a assimilar o código, beleza? E aqui, estou trabalhando com double, tenho que terminar com double. Então, total recebe primeiro valor menos segundo valor, beleza? Aqui eu também vou copiar, mas você aí, repito, digite. É a melhor forma de você aprender e assimilar o que você está fazendo. Isso aqui eu estou fazendo só para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, aqui já expliquei, estou fazendo uso da classe AlexDialogBuilder, fazendo instanciação, enfim, blá blá blá. Resultado, já vou até arrumar aqui, da subtração. Deixa eu já arrumar aqui. Da subtração, o total é total, queria com o mesmo nome, ok, null. Então aqui, ó, eu vou alterar só para vocês verem também que dá para fazer e com quais valores a gente consegue trabalhar. Double e tá vendo que ele tá reclamando? Cadê? Agora parou. Mas se eu deixar assim, por que aqui tá dando certo? Double aceita inteiro, mas inteiro não aceita double. Mais pra frente eu explico isso direito. Daria certo assim, mas eu não quero. Quero deixar tudo igual. Double e double. Pronto, agora não vai ter problema. Ele vai funcionar. Total da subtração. Mudei o valor. Tá certo. Eu vou só executar para vocês poderem ver. Então, ok. Pessoal, vou parar o vídeo aqui. Quando carregar, eu volto, beleza? Abriu aqui, ó. Vamos testar ele. Vamos testar. Vou colocar aqui 10. O segundo valor eu vou colocar 5. Vou somar. 15. Beleza, ok. Subtrair. 5. Perfeito. Funcionou tranquilo, de boa. Vamos testar com o número decimal agora. Vamos ver. Vírgula 3. 10,3 mais 5. Opa. Pessoal, eu comi bola. Peraí. Cadê? Calculadora aqui. De novo, vamos lá. Dez ponto 3. Já explico o porquê. Muito bem, 15,3. Se eu subtrair 5,3, blá blá blá, tá bom. Por que deu errado? Na programação, a vírgula é ponto. Então, se eu quiser falar 10,5, não, é 10,5. Pô, 7,5, então seria 7,5, não 7,5. Tem como alterar isso? Tem. A gente tem que fazer alguns processos aqui para inverter o que é ponto, vírgula, o que é vírgula, ponto e assim por diante. E eu consigo também diminuir o número de casas decimais aqui? Consigo, mas isso fica mais pra frente. Eu vou explicar mais pra frente numa aula, porque não faz muita parte do curso. O foco é programar para Android. Isso já seria um pouco na linguagem Java, que não é o foco do curso. Mas mais pra frente eu explico para vocês, não hoje, porque essa aula já ficou grande. Peço até desculpa pelo tamanho da aula, mas eu quis explicar da maneira mais
assim mais infantil para ficar bem fácil de entender, bem tranquilo, tá? Conforme vocês forem melhorando, ou a partir que as aulas forem se passando, eu tento fazer de uma forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápido, porque acho que fica melhor assim. Beleza? Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha para eu saber que vocês estão gostando, para eu sentir que a parada tá rolando e aí eu continuo fazendo o vídeo. Beleza? Valeu pela atenção, grande abraço, fui!